O que não te contaram sobre a mais importante ilha caribenha. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não há dúvidas de que a Revolução Comunista em Cuba foi um divisor de águas em toda a América Latina. A ameaça comunista em um país tão próximo aos Estados Unidos fez com que diversas providências fossem tomadas no novo continente durante a Guerra Fria. Em resposta aos revolucionários, diversos países latinos estabeleceram governos anticomunistas e alinhados aos Yankees, como o Brasil e o Paraguai. Por outro lado, os socialistas foram mais inteligentes e pensaram no longo prazo, apostando na guerra cultural, que possibilitou a sua subida ao poder em vários países posteriormente. A maior representação da elite comunista no continente é o Foro de São Paulo, que já elegeu políticos nos maiores países latinos, tanto no século passado quanto no atual. Hoje em dia, as mais relevantes figuras dessa máfia são o ex-presidiário Lula, o ditador Nicolás Maduro e Alberto Fernández, atual presidente da Argentina. Caso tenha curiosidade, no Visão Libertária você pode encontrar alguns vídeos que falam mais sobre essa máfia comunista. Mesmo com muito esforço e estratégias eficientes dos políticos vermelhos, o comunismo se consolidou de fato apenas em Cuba e mais recentemente na Venezuela. Em alguns países, esse processo de consolidação já está avançado, como na Bolívia e na Argentina. No entanto, é de consenso geral que a vida nesses países não é nada boa, principalmente na infame Ilha Caribenha. Apenas a elite socialista e políticos populistas e desonestos são capazes de cogitar que seria positiva a implementação de um regime similar ao cubano aqui no Brasil. Por isso, é de extrema importância esclarecer algo óbvio. A vida em Cuba, para o povo cubano, é um verdadeiro pesadelo. Apenas os políticos de alto escalão do Partido Comunista de Cuba possuem uma vida regada a muito luxo e glamour. O restante da população tem que se virar para sobreviver e deve pisar em ovos para não se tornarem inimigos do partido e acabarem sendo executados. Não é novidade alguma dizer que não há qualquer resquício de liberdade de expressão em Cuba. Lembra daquele jargão? Existem 3 coisas que não se discutem: futebol, religião e política. Pois bem, parece que os cubanos levam isso muito a sério, pelo menos no que diz respeito à política. Eles não têm o hábito de discutir assuntos relacionados a esse tema, pois, caso tenham qualquer opinião crítica sobre o Partido Comunista de Cuba, eles podem ser denunciados e, consequentemente, presos. É importante dizer que ser preso é uma das piores coisas que podem acontecer a um cubano por 3 motivos. O primeiro é que as histórias de torturas e abusos contra presos políticos que circulam pela ilha são terríveis. O segundo é que boa parte desses presos simplesmente desaparecem, o que dá a entender que foram executados por ordem do partido. E terceiro é que uma vez que você possua antecedentes criminais, fica praticamente impossível conseguir um visto para se mudar para qualquer outro país. Ou seja, se você for preso em Cuba, não existe mais qualquer chance de viver uma vida livre. Em agosto deste ano, um mês após protestos contra o regime em todo o país, o governo cubano renovou as normas que limitam ainda mais a liberdade de expressão no país. Dessa vez, o objetivo é restringir o fluxo livre de informações na internet. O presidente cubano chegou a dizer o seguinte no Twitter, abre aspas, nosso Decreto-Lei 35 vai contra a desinformação e as cybermentiras, fecha aspas. Além disso, o vice-ministro das Comunicações, Ernesto Hernández, disse que essas novas normas, abre aspas, promovem o avanço da informatização da sociedade, defendendo os direitos dos cidadãos consagrados na Constituição, igualdade, privacidade e sigilo das comunicações, fecha aspas. Previsivelmente, o povo cubano se revoltou com as novas medidas autoritárias do partido e batizou carinhosamente essas novas normas como Lei da Mordaça. No Brasil, os políticos alinhados à ditadura cubana, como o ex-presidiário Lula, Guilherme Boulos e Manuela Dávila, já se pronunciaram diversas vezes sobre impor regulações sobre a internet, principalmente sobre a proibição das fake news.
O problema é, quem vai definir qual notícia é verdadeira e qual é falsa? Portanto, não é difícil imaginar o poder censurador de uma possível lei de proibição de fake news. A ditadura cubana é liderada pelo Partido Comunista de Cuba desde 1959, que instaurou um regime unipartidário logo após a Revolução. A participação da população nas eleições é apenas em nível distrital. Nelas, eles podem escolher entre 2 candidatos selecionados e membros do Partido Comunista. Ademais, não é possível verificar a lisura das eleições, o que no final não muda muita coisa para a população. Em Cuba, não há variedade de alimentos, nem opções de comidas saudáveis por conta da escassez. Há pouquíssimas frutas e vegetais em relação à demanda, e por isso os preços são completamente inacessíveis. Se você tiver a sorte de encontrar alguma fruta fresca, ela certamente será caríssima. Além disso, para poder ser um comerciante, é necessário pagar por uma licença cara e especial do governo cubano. Depois de adquirir essa licença, você ainda deverá repartir boa parte dos seus lucros com o Estado em forma de impostos. Por causa da burocracia e dos pesados impostos, a grande parte da população fica excluída do consumo de alimentos saudáveis, fazendo com que a maioria fique sujeita a uma alimentação de baixíssima qualidade. Agora, uma notícia boa para os vegetarianos. Em Cuba, é impossível encontrar carne bovina. Muitos cubanos jamais viram sequer um pedaço de carne de boi em toda a sua vida. Por isso, quando saem de Cuba, eles ficam fascinados por esse tipo de proteína. Previsivelmente, essa escassez é culpa do Estado. Em Cuba, é ilegal abater gado bovino e o comércio desse tipo de carne é extremamente restrito. Por outro lado, pelo menos, carnes suínas e aviárias, apesar de caras, são facilmente encontradas e o povo consegue consumir com mais frequência. Uma das maiores características da ilha caribenha é a arquitetura vintage, que encanta muitos turistas que visitam o país. No entanto, nunca é questionado o porquê das casas serem tão antigas, por mais que isso seja mais do que evidente. Pelas condições socioeconômicas precárias que o regime impõe à sua própria população, as residências cubanas são muito antigas e a maioria possui estruturas comprometidas. Frequentemente, as vigas de sustentação das casas cedem e ocorrem desabamentos. Além disso, por causa do elevado preço dos aluguéis, várias pessoas são obrigadas a viver na mesma casa, excedendo muitas vezes o número de 10 cidadãos por residência. Outra coisa que chama bastante a atenção dos turistas quando eles visitam Cuba é o estilo dos carros. Você certamente já viu pelo menos uma imagem de como eles são velhos lá. Bem, mais uma vez, isso é culpa do comunismo. O problema é que eles foram fabricados na União Soviética, império comunista que foi extinto há mais de 30 anos. Existe até uma piada interna entre os cubanos, de que para ser rico em Cuba basta ser mecânico, porque os carros, por serem muito velhos, dão problemas com uma frequência absurda. No entanto, mesmo que esses carros sejam velhos e ruins, eles são muito caros. Apenas comerciantes licenciados e funcionários públicos de alto escalão conseguem comprá-los. Por fim, mesmo no lazer, os cubanos não são nem um pouco livres. Blockbusters? Nunca! Filmes americanos? Nem pensar! O partido não gosta da cultura burguesa capitalista ocidental. Atualmente, apenas o regime chinês e o Foro de São Paulo agradam o grande irmão cubano. Por isso, a população de Cuba deve assistir apenas ao cinema de qualidade. Os filmes mais comuns na ilha caribenha são os produzidos pelo pujante cinema latino-americano, como os brasileiros subsidiados pela Ancine. Além disso, todos os cinemas pertencem ao Estado. Simplesmente não existem cinemas privados em Cuba, e como já era de se esperar, as entradas não são gratuitas e as filas são longuíssimas. Resumidamente, além de ser terrivelmente tributada, regulada, oprimida e não poder consumir cultura ocidental de verdade, a população cubana ainda custeia o lazer de péssima qualidade que o partido impõe. Um dos cinemas cubanos mais famosos é o Cine Yara, que fica em uma das melhores ruas de Havana.
Obviamente, esse cinema e as suas imediações são muito belas, até porque nenhum ditador gosta de desapontar os turistas, mesmo que a população inteira do país tenha que custear isso. Não apenas as ruas do centro de Havana são feitas para inglês ver, mas também as praias e os hotéis. Um pouco distante de Havana está a cidade de luxo chamada de Varadero, muito frequentada por turistas do mundo todo, principalmente por canadenses. A cidade possui hotéis magníficos, restaurantes e até mesmo um aeroporto próprio. Enquanto a população de Cuba está na miséria, o partido mantém o luxo em pontos específicos para passar uma impressão falsa sobre a realidade do país. Nesse sentido, não é preciso afirmar que, para os amantes da liberdade, a vida em Cuba é um pesadelo. Para gostar do estilo de vida no país, você deve ser turista e ter passado poucos dias, ou você deve ser um fanático comunista. Não há dúvidas de que a situação do país é insustentável e de que em pouco tempo o regime comunista cairá de podre, como ocorreu há 30 anos com a União Soviética. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!